Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que tem como tema Trabalho e Sociedade. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 13 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, galera. Estamos falando, refletindo e estudando, né, ponderando sobre o trabalho e a sociedade, né? O trabalho, gente, fundamental para a vida, né? É uma das atividades inerentes à nossa sociedade. E a gente começou no capítulo exatamente conversando sobre como o trabalho acontece e aconteceu e é interpretado nas diferentes sociedades. O tema da aula de hoje vai ter a ver, vai se comunicar, né, com o início dos assuntos que a gente viu no capítulo. Além disso, né, falamos da relação de trabalho segundo Karl Marx e definimos o que é trabalho. Sempre bom relembrar essa definição, tá, gente? Porque é fundamental que a gente tenha bem claro e definido o nosso objeto de estudo, que no caso, né, nós vamos definir o trabalho como sendo o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Eu bato nessa tecla, galera, porque esse é o tipo de pergunta fácil, tranquila, né? Mas que a gente não tem o hábito de responder, né? A gente não tem o hábito de refletir sobre. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia bem clara. Depois falamos sobre o trabalho e a modernização do mundo. Hoje, nós vamos voltar com a ideia do trabalho nas diferentes sociedades e vamos, né, fazer aí uma retrospectiva, falar um pouquinho sobre o trabalho nas antigas sociedades, tá? Na sociedade greco-romana, como que se organizava o trabalho? Basicamente, né, eram mantidos escravos para fazer o trabalho braçal, né, o trabalho pesado, para permitir, né, fazer com que os cidadãos comuns usassem o seu tempo para discutir sobre assuntos que proporcionariam o bem-estar de seus semelhantes. Então, eles dividiam, né, o trabalho pesado, braçal, para os escravos, e para os cidadãos comuns, eles ficavam ali, né, usando o seu tempo para discutir assuntos mais teóricos, né, mais práticos no sentido de proporcionar bem-estar para os seus semelhantes. Isso dentro da sociedade greco-romana. Quando a gente vai, né, para o ambiente, né, para essa fase da sociedade feudal, a gente percebe que quem de fato trabalhavam eram os servos, os aldeões e os camponeses livres. Os senhores feudais e o clero, né, que eram o topo, né, dessa sociedade, que ocupavam as posições de poder, eles eram exploradores. Basicamente, eles viviam do trabalho dessa galera, de servos, aldeões e camponeses. Nas sociedades tribais, o trabalho é uma atividade que ela é encarada e vivida de maneira bem diferente das outras sociedades. Aqui a gente vai falar da produção, nessa produção vinculada ao trabalho, vinculada a mitos e ritos. Vai estar ligada ao parentesco, às festas, às artes, enfim, a toda a vida em grupo. E para a gente poder, né, esclarecer o que é um mito, gente, basicamente mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem que não eram compreendidos por eles. Tá? Os mitos se utilizavam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Tá? Mito, gente, não tem necessariamente relação com contos de fadas ou lendas. Tá? É utilizada pelos povos antigos, são a ideia de metáforas, tá? Para conseguir explicação para aquilo que eles não conseguiam explicar. Tá? E rito é um costume ou cerimônia que se repete de forma invariável de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Os ritos tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Então, gente, que o rito, né, ele vai ser muito cultural, beleza? E, por fim, vamos falar sobre o trabalho na sociedade capitalista, né? A sociedade onde nós estamos inseridos, né? O capitalismo ele se constitui a partir do feudalismo, principalmente ali no contexto da Europa Ocidental,
E a gente já sabe, né, já conversamos sobre isso ao longo do capítulo, com a instituição do capitalismo enquanto modelo, né, econômico, social, ele traz consigo a característica de transformar o trabalho em uma mercadoria que pode ser comprada e vendida, que é a força de trabalho. O trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de uma quantia financeira no final do mês que vai garantir a sua sobrevivência, né, sua subsistência. Os três pensadores clássicos da sociologia vão ter, né, as suas contribuições, as suas análises acerca, né, do trabalho. O Weber, ele vai relacionar o capitalismo ao protestantismo, certo? O que o Max Weber vai falar? Ele vai dizer, né, que a reforma protestante deu ao trabalho a condição de se obter êxito material como expressão de bênção divina, ao contrário da igreja cristã e do sistema feudal. Ou seja, o Weber, né, o Max Weber, ele vem relacionando, né, o capitalismo com um viés ali, né, ligado à religião, né, tanto o protestantismo quanto a igreja cristã do sistema feudal, né, que tinha acabado de ruir para poder, né, dar lugar a esse capitalismo que estava emergindo. Já o Karl Marx, que nós já conversamos sobre ele no capítulo, né, ele diz que quando os trabalhadores percebem que estão trabalhando demais e recebendo de menos, os conflitos começam a ocorrer. O Marx, né, e sua análise de luta de classes, a gente já conhece bem. Então, Marx ele procurou demonstrar os conflitos entre trabalhadores e patrões, né, trabalhadores e capitalistas, cujo lucro ele se dá exatamente através da diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o valor pago pelo trabalhador, né? Essa é basicamente a base da exploração do sistema capitalista, né? O trabalhador ele vai produzir mais do que ele recebe, e essa diferença é o lucro que vai ficar para o seu patrão. E isso seria a base de exploração do sistema capitalista, segundo o Karl Marx. Por fim, o Durkheim, né, ele considerou a divisão do trabalho como uma forma de solidariedade e não um fator de conflito. A solidariedade orgânica une os indivíduos em funções sociais nas quais cada pessoa depende da outra. Ou seja, o Emile Durkheim ele vai entender a ideia do trabalho, né, como um fator de união, de solidariedade dos indivíduos, não necessariamente como um fator de conflito. Tá? A ebulição pela qual passava a sociedade era uma questão moral, faltavam normas e instituições para integrar essa sociedade. Ou seja, ele estava também, né, ligando uma questão moral, ele queria normas, instituições, Durkheim e as instituições sempre, para poder integrar e prevenir esses conflitos, né, que pudessem ocorrer. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. Vamos combinar nossas atividades. Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 5, questões da 17 a 22. E para a nossa atividade devolutiva 3, né, referente ao capítulo 5, vocês vão responder: qual a importância do trabalho para a vida humana? Tá? Essa atividade, gente, atenção aos parâmetros. Vocês vão responder essa pergunta e a resposta tem que ter no mínimo 20 linhas, tá? Não esqueçam de atingir esses parâmetros mínimos que nós estamos combinando agora. Além disso, gente, letra legível, tá? Caprichem na redação da sua resposta, beleza? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.